Olá, meus amigos, meus irmãos, queridos companheiros da Federação Espírita da Flórida, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Abençoada seja essa oportunidade em que nós nos encontramos para uma breve reflexão sobre um tema de absoluta transcendência, que é a caridade. Nós tivemos o privilégio de estar algumas vezes com o nosso querido Chico Xavier. E numa dessas oportunidades, ele disse assim: você sabe qual é a palavra mais importante da doutrina espírita? E eu olhei para ele querendo saber. Imaginei a reencarnação, imaginei a mediunidade, imaginei, enfim, essas coisas todas que estão muito na ordem do dia, né? Mas ele disse: a palavra mais importante da doutrina espírita é a caridade. Ela sintetiza tudo o que é preciso ser feito, todo tipo de ação. Na época, lembramos inclusive daquele livro do Emmanuel, pela mediunidade do Chico, né? O Caminho, Verdade e Vida, aquele, é o item 7, ele fala tudo novo, né? Assim como é de Paulo, a segunda epístola aos Coríntios, de 5:17. Assim é que se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, eis que tudo fica novo, tudo se faz novo com Cristo. E a ferramenta de renovação, a ferramenta de transformação, ferramenta única, chama-se caridade. Por isso o Espiritismo se fundamenta na caridade. Diz ele, fora da caridade não há salvação. A visão da salvação é a visão da redenção. Ou seja, é alcançar o limite superior da progressão evolutiva. Antigamente pensava-se que a salvação era de fora para dentro. Ou seja, era o livro que salvava, a religião A, o B, o C que salvava. Né? A doutrina espírita nos diz que o que salva é de dentro para fora, que a caridade é praticada na intimidade do ser. É alguma coisa que modifica efetivamente a vida. É um homem novo, o homem da caridade. O capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo estuda essa questão de maneira muito clara e muito precisa. É interessante que o capítulo começa com essa ideia do que é preciso ser salvo. Uma discussão interessante que Jesus está com várias pessoas, dentre eles, certamente, vários doutores da lei. E há um questionamento a respeito do final dos tempos. Os judeus tinham uma visão bastante específica do final dos tempos. Haveria um julgamento. E o Senhor, colocado como grande juiz, ia separar o bom do ruim. Aquele que teria a vida eterna, ou seja, a salvação, a redenção, e aquele que estaria condenado. Então Jesus conta essa história respeitando o conhecimento da época. Ele diz, na verdade, o Senhor, no final dos tempos, com os anjos, né, ele vai chegar e vai separar, botar à direita as ovelhas e à esquerda os bodes, os cabritos. Né? Na verdade, direita e esquerda são termos interessantes do judaísmo, porque com a direita se fazia tudo de bom. A alimentação, a escrita, né? Pegar as coisas boas. E com a esquerda fazia as coisas ruins, a limpeza, a faxina, essas coisas não tão agradáveis. Então, eles tinham essa ideia. A direita, o que era bom. A esquerda, o que era ruim. Era a história deles, a intenção deles, o entendimento deles, que a gente respeita Jesus. Respeitando isso, à direita vão ficar as ovelhas. Quem são as ovelhas? São aquelas que ampararam os sofridos, os miseráveis, os famintos, os nus, os doentes, os presos. E quem é que vai ficar à esquerda? Aqueles que não fizeram isso, que não ampararam os doentes, os famintos, os nus, etc. Né? E aí se pergunta, mas quando é que nós fizemos isso? E as ovelhas foram aquelas que fizeram atender os pobres, aos miseráveis, aos necessitados. Estavam fazendo isso ao próprio Senhor. Por isso são as ovelhas dele. E aqueles que não fizeram isso não são as ovelhas dele. Então fica muito claro que a vontade do Pai é a vontade do bem, é a vontade do amor.
ou traduzindo para o nosso entendimento, é a vontade da prática permanente de caridade. Então, existe uma caridade moral e existe uma caridade material. Ambas são absolutamente necessárias no estágio evolutivo em que nós estamos. Caridade é considerada assim o amor em ação. O amor é o sentimento, a caridade é a atitude, é a ação. Então, não foi o Espiritismo que inventou a caridade. A palavra é antiga, né? Mas o Espiritismo deu à caridade essa visão salvífica, essa visão de renovação. E coloca a caridade como o único instrumento de salvação. Por isso é preciso nós, que certamente temos interesse em alcançar a felicidade plena, para isso que nós fomos criados, temos interesse em entender o que é a caridade que ela faz. E Jesus, na continuidade desse capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus conta aquela parábola do bom samaritano, que é muito interessante, muito clara e muito precisa. Na verdade, era uma estrada de Jerusalém para Jericó. E havia um homem passando por essa estrada que foi assaltado. Machucaram muito, ele estava no chão, muito mal estado. E logo em seguida passou um sacerdote. Veja, sacerdote é a palavra do sacer, é do sacro. Então, teoricamente, o sacerdote é que tem acesso ao sagrado, ao sacro. Né? Por ter acesso ao sagrado, sabe exatamente qual é o sentido da lei. A lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a si mesmo. Está escrito lá. Então o sacerdote passou e passou direto, não se importou com o homem que estava ali caído. Depois veio o levita. Interessante, né? Porque o levita, as tribos de Israel eram divididas com o nome daqueles criaturas que lhe deram a origem. Levi era a tribo onde eles receberam as tábuas da lei, as tábuas que vieram desde Moisés. Então eles tinham esse patrimônio. A lei está em tábuas, escrita lá e guardada pelos levitas. Então, teoricamente, um levita era aquele que estava mais próximo da lei, próximo até fisicamente, que a lei estava ali. Eles verem todos os dias. O que fez o levita? Viu o homem ali caído no chão e não deu a menor importância, foi embora. Aí veio um samaritano. Interessante a ideia da Samaria. A Samaria era uma região em que aquelas pessoas que viviam ali resolviam seus problemas religiosos, inclusive ali mesmo. Não iam a Jerusalém, não iam lá pagar os tributos, não iam lá fazer aqueles sacrifícios, como todos os judeus faziam. Não, os samaritanos resolviam essas questões no seu próprio tempo, na própria terra. Por isso, eles eram considerados ignorantes, eram considerados assim malditos. Não havia um preconceito severo dos judeus em relação aos samaritanos. Então, o que fez o samaritano, que teoricamente não tinha que saber nada dessas coisas? Ele teve piedade, teve misericórdia do homem que estava caído, desceu do cavalo e passou óleos, passou vinho, cuidou das feridas dele. Não contente com isso, colocou esse homem no cavalo e levou-o até uma hospedaria e disse ao estalajadeiro: olha, aqui você tem 2 denários. Denário era a moeda mais valiosa da época. Você tem aqui 2 denários. Para cuidar desse homem, eu vou e vou voltar. Depois vou te ressarcir naquilo em que ultrapassar a despesa, mas cuida dele. Essa ideia de dar e não passar é muito importante. Essa ideia de dar e interessar-se. Essa ideia de dar, verificar o que está acontecendo. Isso tem muito a ver com esse conceito de caridade. E a caridade não é coisa assim de passagem. Olha, eu cheguei aqui, dei lá R$2 para um, 50 para outro, $2 para um, uma comida para outro, uma roupa. Mas não é isso só. É aquele interesse genuíno, aquela força íntima que faz você se debruçar sobre o outro, se interessar pelo outro, verificar qual é o futuro do outro, o que acontece com o outro, o que você pode fazer mais pelo outro. Essa parábola do bom samaritano é extraordinária, mas ao mesmo tempo ela nos mostra que você não precisa ser sacerdote, precisa ser da região A, B ou C, precisa ter conhecimentos transcendentais, não. Qualquer criatura, desde que tenha misericórdia. Aliás, foi essa a pergunta com que Jesus terminou essa conversa lá.
porque o doutor da lei queria ser justo e perguntou: qual é o meu próximo? Jesus perguntou a ele: quem desses três você acha que foi o próximo? E ele respondeu claro e precisamente: aquele que usou de misericórdia. E Jesus simplesmente respondeu: pois vai e faz o mesmo. Misericórdia. Que palavra linda, né? Que vem de miseri, um verbo que significa distribuir. E tem mais corcós, que deu o coração. A misericórdia é a distribuição do coração. Então, para que você pratique caridade, tem que distribuir o seu coração. Então, não é apenas uma coisa de dar, é uma coisa de dar-se. É um processo de entrega, é um processo de que você coloca o melhor de você a favor do outro. Então, caridade e humildade. Isso é a síntese da moral de Jesus. Eu gosto muito também dessa palavra humildade. Ela tem história. Vem lá do tempo dos egípcios, em que o rio Nilo ele subia as águas no verão, né? Depois que as neves lá do meio da África se derretiam, o rio, um caudal imenso, as águas enchiam 3 a 4 quilômetros para cada lado das margens. O Egito é dois desertos, né, de areia e de pedra. Então, inundar essas margens de água, depois que as águas desciam, criava-se uma lama por cima que fertilizava a terra, ela chama-se humus. Daí veio humildade. A humildade é um processo de fertilização do outro. Ou seja, é como se você se apagasse, você se minimizasse para que o outro pudesse crescer. Esse é o sentido. Então, veja bem, é como que a caridade fosse assim, usando a teoria dos conjuntos da matemática. A caridade é formada por alguns elementos, como, por exemplo, benevolência, indulgência, perdão, brandura, mansuetude, justiça, equilíbrio, harmonia, paz. Essas coisas são elementos que compõem o grande conjunto chamado caridade. Enquanto que orgulho, egoísmo, vaidade, né, a viciação de maneira geral, tudo isso não faz parte desse conjunto, então não tem a ver com caridade. Se a caridade é a via única da salvação, nós precisamos fazer com que os elementos desse conjunto entrem em ação. Na medida que cada um desse elemento do conjunto entre em ação, a caridade se desenvolve, se cresce e produz cada vez mais e melhor. Então, o mandamento maior é esse: amar a Deus e amar ao próximo. Né? Amar o próximo como a si mesmo. Como é essa coisa de amar a si mesmo? Né? Claro, eu quero o meu bem, eu quero a minha felicidade, eu vou fazer tudo para que a minha vida seja de amor, de paz, de saúde, de equilíbrio. É isso que é o meu querer bem. Mas então eu tenho que querer isso para o meu próximo, não importa quem ele é. Isso tem que ser uma coisa incondicional, quer dizer, o outro é o outro. E eu preciso colocar o meu foco no outro. Que o foco colocado em mim é o foco no meu ego, é o egoísmo. O egoísmo não faz parte do conjunto da caridade. O foco colocado no outro é o altruísmo, é o outro, né? O altruísmo. O altruísmo faz parte do conjunto da caridade. Eu me lembro aqui uma pessoa incrível, chamava-se Fazil Assad. Ele nasceu em Bangladesh, mas foi educado na Inglaterra, era um arquiteto de renome, vivia muito bem na Inglaterra, mas Bangladesh, naquela época, inclusive, chamava-se Paquistão Oriental. Vocês sabem que o Paquistão surgiu daquelas gestões do nosso muito querido Mahatma Gandhi. Né? Então, de um lado, ficou a Índia para baixo todo, à esquerda lá da Índia ficou o Paquistão, e à direita, um outro lado, era o Paquistão Oriental. No meio, havia uma província muito rica, Caxemira, né? E é uma disputa muito grande, havia muitas confusões. Houve uma grande tragédia no Paquistão Oriental, um cataclismo gigantesco, mais de 300 mil pessoas ficaram sem nenhuma condição. E aí esse nosso amigo Fazl Abed largou tudo que tinha aquele emprego, ele era alto executivo da Shell, em Londres, e foi lá para a terra dele. E lá ele começou a trabalhar
montar alguma coisa que ajustasse aquelas pessoas. Teve que interromper o trabalho, porque houve uma guerra muito grande, aquela coisa de Índia, Paquistão. E dessa guerra fugiu muita gente de Bangladesh, que na época se chamava, como disseram, o Paquistão Oriental. Mas aí houve o término da guerra, o Paquistão Oriental transformou-se num outro país chamado Bangladesh, e aqueles 10 milhões de pessoas começaram a voltar para aquele lugar que já era miserável. Fazle Abed voltou para lá. Primeiro ele ficou numa ilha, chamada Ilha Macon, e nessa ilha 3/4 das pessoas tinham desencarnado violentamente. Então havia um grupo pequeno e ele começou a fazer pequenas atividades, desenvolvendo desde o meio rural, desenvolvendo uma atividade de apoio, de educação, de higiene, de orientação. Criou uma organização chamada Hope, Ajuda, Socorro, e que, na verdade, é a maior ONG do mundo, a maior ONG do mundo, que atende a 110 milhões de pessoas. Tem hoje mais de 80 mil voluntários. Se você anda em Bangladesh, você vai encontrar quase que em cada esquina uma placa da instituição que ele criou. E ali é o apoio a uma escola, e é um apoio a uma orientação técnica, um apoio a um sistema de saúde, um apoio a um ponto de higiene, enfim, é um apoio a todas as necessidades básicas da criatura. Na verdade, Fazle Abed, com essa visão da caridade, que isso é caridade, ele largou tudo e se entregou integralmente a isso aí. Com essa visão, ele mudou todo o panorama daquele país, Bangladesh, um país muito pobre, mas que está em franca evolução graças a uma iniciativa como essa. Então, isso aí faz parte da caridade, essa entrega. E quando alguém fala disso, são heróis do nosso tempo. Este é um homem contemporâneo nosso, está vivo nosso. Ele ia lá para aquela conferência de Davos, na Suíça, onde os grandes executivos do mundo chegavam e saíam com helicópteros poderosíssimos. Ele ia de ônibus e voltava de ônibus. Voltava para Bangladesh, onde ele estava mudando a vida de tantas pessoas. Há também Salman Khan, um outro homem extraordinário. Salman Khan era o CEO de um fundo hedge, desses fundos financeiros de alto nível. Ganhava uma fama, uma fortuna. Mas ele tinha uma prima chamada Nancy, e a prima tinha muita dificuldade com matemática. Então começou a dar aula de matemática por telefone. E a Nancy começou a progredir com aquela metodologia que o nosso Salman Khan desenvolveu. Então, os primos quiseram também aprender matemática. E daí a pouco havia uma porção de pessoas que queriam aprender por telefone com ele. Então ele começou a desenvolver um trabalho de atendimento, criando vídeos de poucos minutos para ensinar matemática. E aí eles se agregaram pessoas para ensinar física, química, biologia, história, finanças e uma porção de história. Hoje nós temos mais de 300 milhões de alunos. Esse é o professor mais visto no mundo. Mais de 300 milhões, então tudo é gratuito. Tudo por conta dele e desse grupo de voluntários. Porque essa é outra coisa da caridade. A caridade agrega, a caridade atrai. Estava me lembrando de um companheiro espírita que foi o criador das campanhas do Quilo. Ele era um oficial do Exército que fez a Segunda Guerra Mundial, foi ferido, veio muito machucado para o Brasil. E fazia parte do movimento espírita em Campo Grande, no Rio de Janeiro, um abrigo nazareno, ajudando as pessoas que eram um orfanato naquela época, uma grande quantidade de crianças. Na época da grande crise, não tinha comida, não tinha nada. Então ele teve a ideia de sair pelas ruas, com os saquinhos, fazendo o pedido do quilo. 1 quilo de arroz, 1 quilo de batata, 1 quilo de açúcar. Ele andava aquelas ruas enormes de Campo Grande, aquele calor imenso do Rio de Janeiro, e ele com dificuldade de andar, arfando os problemas que ele teve da guerra. Mas ele, com isso, criou o que a gente chama de campanhas do quilo. Hoje elas são espalhadas pelo mundo inteiro. Mas isso nasceu numa casa espírita de um homem voltado para a caridade. Me lembro, o nome dele era Daniel Cristóvão. Me lembro que contam a história de que no internado, desencarnando no Hospital Central do Exército aqui do Rio de Janeiro,
as pessoas ouviram ele dizer ao Luciano, já com extrema dificuldade, continue acampando aquilo, porque as nossas crianças dependem integralmente desse amor das pessoas. Disse isso e desencarnou. Esse é um homem da caridade. São os exemplos. Muita dificuldade, muito problema, mas eles vencem essas coisas por causa do amor no coração. Na verdade, o nosso Livro dos Espíritos coloca na questão 886, de maneira muito precisa, essa visão da caridade não material, da caridade moral. Veja, lá no Livro dos Espíritos, essa questão 886, aliás, diga-se passagem, a palavra caridade, ela aparece no Livro dos Espíritos pelo menos 55 vezes, para que vejam os irmãos a importância desde o lançamento da doutrina, porque o Livro dos Espíritos é o livro básico, de 1857, desde o lançamento da doutrina, a caridade já é refulgente. 55 vezes que nós contamos. Pode ser que tenha mais, que tenha escapado de nós, mas há pelo menos 55 vezes. Então ele pergunta essa questão de qual é o verdadeiro sentido da caridade, como a entendia Jesus. E os benfeitores respondem de maneira extraordinária, oferecendo um tripé para a nossa reflexão. É o tripé da benevolência, da indulgência e do perdão. Para que haja caridade, é preciso que essas três coisas estejam prontas. Vamos ver o que significa isso. A benevolência do bem e volere é uma volição, é uma força íntima de querer. Benevolência é querer o bem do próximo. Eu não sei quem você é, mas eu quero o teu bem. Então, preliminarmente, dentro de mim, sai em direção a você uma força positiva de saúde, de equilíbrio, de harmonia, de serenidade, de paz, que eu quero o teu bem. Então, eu ando nas ruas das grandes, das pequenas cidades, querendo o bem das pessoas, me acostumando. Eu não vou estar olhando se é alto, baixo, gordo, magro, feio, rubro-negro, vascaíno, ou o que for. Eu quero o bem daquela pessoa, seja ela quem for. Não importa se é um criminoso, se é um marginal, se é um assassino, não importa. É meu irmão. Eu quero o seu bem. Na verdade, ninguém é criminoso, bandido, assassino, marginal. A pessoa está. Que são coisas transitórias. Porque nós somos espíritos, criados simples e ignorantes, mas perfectíveis. E é a caridade, o profundo, o grande, o único instrumento de perfectibilidade. Então, mesmo os piores, os mais sofridos, aqueles que têm as maiores dificuldades, as maiores viciações, não estão condenados ao vício e ao sofrimento. Ninguém nasceu para a agonia, ninguém nasceu para a doença, ninguém nasceu para a miséria. Nós nascemos para a luz. Mas a luz alimenta-se de luz. Então, pequeno gesto de querer o bem do próximo, um olhar amigo, um sorriso generoso, um aperto de mão, um abraço, um pensamento bom. Uma pequena ideia dessa já é alguma coisa que ajuda o outro. Incondicionalmente, não me interessa se ele não me deseja a mesma coisa, não interessa se ele não pensa assim, dessa maneira, não interessa se ele não dá a menor importância ao que eu sinto, não importa. O que importa é que é dentro de, veja, a caridade, ela brota lá dentro e se oferece ao outro graciosamente, incondicionalmente. A outra palavra-chave dessa tríade que Kardec nos oferece é a indulgência. Na verdade, Kardec nos oferece, obedecendo a orientação dos espíritos, é a indulgência, que é uma palavra linda. Indulgência formada do prefixo in, significa dentro de. Indulgência vem de dulcere, que significa adoçar. A pessoa indulgente é aquela que se adoça por dentro. E quando você fica doce por dentro, o que sai de você, doçura é. Então, o que sai é uma palavra boa, não cabe mais o xingamento, o palavrão, né? Aquela palavra apreciativa, ou aquele gesto de agressão, aquela violência que você faz em relação ao ataque ao outro. Isso não cabe mais. Aquelas paixões que violentam, aquelas paixões que desagregam, isso não cabe mais, porque você está doce por dentro. O que sai de você, doçura é. Chico Xavier dizia assim, olha, uma coisa boa é quando a gente vai ao cinema e compra pipoca doce. A gente fica sentindo lá dentro do cinema aquele cheiro de pipoca doce. Essa é a pessoa indulgente.
ela tem o perfume da pipoca doce. Por onde ela passa, há uma bênção. Veja, quem se aproximou do Chico sentia esse perfume no ar. Era um perfume substancial. Não era um perfume da substância, mas era um perfume espiritual. Envolvia, às vezes até havia um perfume da substância, cheira muitas vezes, ia lá e aquele perfume era oferecido às pessoas. Mas Chico, andava como se fosse pipoca doce. Ficou de volta. Muitas vezes aquela benignidade, aquela paciência dele, aquela tolerância, em convívio mais de perto com o Divaldo, sabe que ele é uma pipoca doce. Deus abençoe o nosso Chico quando estiver. Deus abençoe o nosso querido Divaldo, entrado em anos, mas que vive ainda hoje, nos dando esses exemplos da caridade pura e permanente. A terceira palavra-chave é o perdão. Veja, a palavra perdão, uma de per, que dá a ideia da continuidade. Olha, persistir, percorrer, pervarar, pernoitar, perlustrar. Então, botou o pé, significa que vai passar hora, vai passar tempo, vai dar continuidade. Donar donar é doar. Então, é a continuidade da doação. Você vai continuar doando, mas você vai continuar se doando. Ou seja, doa o bom pensamento, doa a boa intenção, doa a ternura, o gesto amigo, a solidariedade, a preocupação com o outro, a oração que você faz. Doa. Isso é que é o perdonar. É a manutenção da doação. É mais do que dar, é dar. Então veja esse tripé da caridade, né? Caridade moral. Querer o bem do próximo precisa estar dentro de nós, claro e preciso. Adoçar-se intimamente para que aquelas paixões violentas não vigorem mais. E, finalmente, manter um processo continuado de doação. Andar assim, andar pelas ruas do mundo, oferecendo o melhor que puder, para que o próximo seja feliz. É isso, amar o próximo. Você precisa se amar a si mesmo para que você não se violente, para que você não dê mais guarida à impulsividade, para que aquela coisa do mal, da grosseria, da estupidez, não tome mais conta de você. Então você é benevolente, é indulgente, e você está doando permanentemente ao outro. Então, é assim que a caridade é colocada para a doutrina espírita como um grande presente, mas também um enorme desafio. Veja bem, de maneira geral, a gente quando fala no reino dos céus, esse reino, desse julgamento final que Jesus colocou, no início da nossa conversa nós falamos isso aqui. As criaturas que fazem parte lá desse reino dos céus, porque Jesus nos falou claramente da existência do reino dos céus. Assim nós temos esses reinos todos que a nossa química, física, biologia, eles estudam aqui. Mas tem também o reino dos céus, que Jesus nos colocou. Cada criatura dos reinos daqui da Terra tem as suas características. Qual será a característica da criatura do reino dos céus? Os benfeitores disseram isso. Uma página belíssima que o nosso Chico Xavier nos passou essa vez. As criaturas do reino dos céus vivem em estado de caridade. Mas o que é isso? Nós tentamos entender. Veja bem, para nós hoje, ordinário, que não somos ainda criatura do reino dos céus, a caridade é de momento, é de ocasião. Vejo uma criatura caída, vou lá e ajudo. Vejo um vizinho engano, faço uma oração por ele. Vejo alguém tendo uma dificuldade, vou lá e apoio. Mas daqui a pouco eu volto para a minha vidinha. Eu volto, às vezes, para o meu orgulho, para a minha ambição, para a minha vaidade. Já existe algumas coisas boas dentro de mim. Aliás, existe algumas coisas boas dentro de todos. Porque nós todos, lá no íntimo, temos a divindade, somos a divindade. Então, as coisas boas estão todas dentro de nós. E sempre existe alguma coisa, por piores que nós sejamos. Mas, então, alguma coisa boa faz que eu tenha momentos de caridade. Mas são momentos. E as outras coisas que ainda me situam muito no egoísmo, no egocentrismo e não mais no altruísmo, essas outras coisas fazem com que eu saia dali. Eu vou lutar, eu vou brigar, vou discutir, vou debater, vou ser grosseiro, vou ser violento, vou ser hostil, vou ser maledicente. Ou seja, estou fora do ritmo da caridade, fora do conjunto dos elementos da caridade. As criaturas do reino do céu, elas vivem em estado de caridade. Ou seja, não tem mau humor.
não tem grosseria, não tem, elas estão prontas o tempo todo à doação. A capacidade oblativa é integral. Entrega permanente. Você pensa, por exemplo, no doutor Bezerra de Menezes, imagina, doutor Bezerra, faça uma prece do doutor Bezerra de Menezes, a prece chegar e dizer, agora não vou atender não, porque eu estou aborrecido, estou de má vontade. Isso não existe. A gente faz uma oração, pensa em Joana de Ângeles, ela vai dizer, não, ele espera lá, porque depois eu vou cuidar disso. Ela vai me atender, claro. Você pensa em Jesus, ele vai te atender imediatamente. Imediatamente. Você pode até nem perceber, mas ele está te atendendo imediatamente, te doando imediatamente. Essas criaturas são do reino dos céus. É a doação permanente, integral, sem nenhuma exigência de troca. Por isso, essa questão é fundamental. A caridade vai nos fazer criaturas do reino dos céus, porque é uma questão de disco. O que está gravado em nós a partir de muitas encarnações? É que nós acostumamos à grosseria, à violência, à imposição, à maldade, à hipocrisia, à indisciplina. Essas coisas nós nos acostumamos, é como o disco está rodando. Tudo que está acontecendo no nosso dia a dia passa por essas coisas. Isso é um filtro negativo e que certamente nos perturba. Mas o que Jesus está propondo, como disse aqui o nosso querido Paulo, na segunda aos Coríntios 1,17. Com Jesus é tudo novo. Essas coisas antigas têm que passar. É um homem novo que está surgindo. Por isso o Espiritismo se estabelece a partir da reforma íntima, a transformação interior. A caridade é a grande ferramenta de transformação. É a prática da caridade. Né? Então, nós vemos nesse capítulo 15 que, na verdade, o apóstolo Paulo ele coloca aquela página extraordinária, né? Magnífica, que, na verdade, é um poema, uma das coisas mais bonitas que já foram escritas e ditas em todos os tempos. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retira. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda que tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, eu nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Repara como caridade ultrapassa todas essas questões. As questões materiais são relevantes e importantes, mas acima disso, há toda uma questão espiritual, há toda uma questão moral, que nos convoca para uma nova realidade. E ele continua dizendo, a caridade é paciente, os elementos do conjunto da caridade. Ela é paciente, ela é branda e fazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Ela não se enche de orgulho, não é denhosa. Não cuida dos seus interesses, não se agasta, nem se azeda. Repara aquela coisa da coisa interna, de se tornar um homem bom, benevolente, doce por dentro. Não se agasta, não se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. E ele conclui essa página, que é linda, né? Está lá na primeira epístola aos Coríntios, vai de 13:1 a 7:13. Ele conclui com as 3 virtudes. Agora, estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem. Mas, dentre elas, a mais excelente é a caridade. Interessante, né? Essa leitura de Paulo é como se nos colocasse numa estrada. Essa é a estrada do bem. É a estrada que vai nos levar ao reino dos céus. O primeiro impulso, aquilo que nos leva a entrar na estrada, chama-se fé. Na verdade, a palavra fé ela tem uma origem de fides, está associada à fidelidade,
a sintonia. Nós estamos ouvindo falar nas coisas de Jesus há mais de 2000 anos. Em que medida nós nos tornamos fiéis a esses ensinamentos? Em que medida nós sintonizamos com o que Jesus ensinou? Em que medida o próximo é alguém que eu estou amando como amo a mim mesmo? São questões para a nossa resposta íntima. Mas enquanto nós não estamos respondendo sim integralmente a isso, é porque nós não estamos na estrada. Na verdade, a nossa fé ela tem sido, de maneira geral, assim, um pouco externa, um pouco exterioridade, de ritos, né? Um pouco assim de cumprimento de determinadas normas. Essa fé é uma integração, criatura-criador. Nós falamos de sintonia. Sintonia, quer dizer, é uma vibração convergente. É preciso que a minha convergência seja ligada à convergência do Pai. E o Pai é amor. É amor na sua integralidade. Então, eu só tenho fé quando eu estou convergindo em amor. A fé não nasce do desamor. A fé não nasce da violência. A fé não nasce da ingratidão, da maldade, da injúria. A fé só nasce do amor. E é esse amor, tangido pela fé, que nos coloca na estrada. Então nós vamos caminhando na estrada que vai nos levar ao reino dos céus, vai nos levar à perfeição. Mas olha, nós ainda estamos bastante atrasados. E a gente cai. Muitas vezes a nossa fé, nós entramos na estrada num momento muito bom de fé, muito bom de amor, entramos na estrada, mas daqui a pouco a gente sai desse momento bom. E aí a invigilância acontece, a gente duvida, a gente já não sintoniza tão profundamente com as correntes do Pai. E aí a gente cai. E de repente parece que tudo se perdeu. A gente cai, está aí na estrada, a longa estrada na nossa frente, não vê nem o fim. O princípio está ali. Eu comecei a entrar nele, mas logo eu entrei na vigilância e caí na estrada. Parece que está tudo perdido. Eu desespero, sofro, me angustio e rezo. E aí vem uma outra força extraordinária. Chama-se a esperança. Né? A esperança se levanta, dá a volta por cima, sacode a poeira. Você pode, você vai. Você errou hoje, mas você vai virar a página. Como disse o nosso Chico, comece a escrever um tempo novo, comece a escrever uma vida nova, um futuro novo, comece a escrever. Até porque a lei, como nos ensina a nossa doutrina, a lei é absolutamente justa. Você erra, mas o processo a que nós somos metidos por Deus, nosso Pai, é sempre um processo educativo. Nós erramos e vamos ser educados para que não erremos mais. Isso é uma grande esperança. Você vai receber seguidamente novas oportunidades. E vai crescer, e vai caminhar. Então a esperança te bota de pé. Tua fé você vai caminhando. Mas o que diz o nosso Paulo é que a maior de todos é a caridade. Porque a fé nos bota na estrada. A esperança faz a gente levantar quando a gente cai. Mas é a caridade que nos ilumina, que nos luariza, é que marca exatamente o caminho claro que nós devemos seguir. Por isso a caridade é uma virtude excepcional. Veja, fé e caridade chama de virtudes. Vem vir um início de uma palavra como viril, ligada a forte, a enérgico, a resistente, a que não se dobra. Então, quando você tem uma fé efetiva, ela é enérgica, resistente, não se dobra. Quando a gente falseia, aí vem a esperança te levanta, ela é enérgica, é viril, ela não se dobra. Mas aquilo que é mais forte, aquilo que é mais viril, aquilo que leva a gente lá ao final do objetivo superior da nossa evolução, é a prática da caridade. Por isso a caridade é a ferramenta, não há outra. São os benfeitores que dizem isso. Dizem que a caridade está ao alcance de toda a gente. Todos podem praticar. O analfabeto, o ignorante, o sábio, o doutor, o rico, o pobre, o infeliz. E o católico, o espírito, o protestante, todos, qualquer religião pode praticar. Ela não pertence ao espiritismo. Apenas o espiritismo dá a ela uma nova feição. Mas ela pertence à humanidade, ao ser humano. A caridade é um instrumento que Deus coloca disponível para todos nós.
em todos os momentos. Que Deus é amor. Ele não faz acepção de pessoas, não faz acepção de nações, acepção de religiões. Qualquer criatura, nós falamos aqui de um companheiro americano, evangélico, nós falamos aqui de um companheiro de Bangladesh, e que era muçulmano, nós podíamos falar de Madre Teresa de Calcutá, católica, da irmã Dulce aqui do Brasil, de Chico Xavier, de tantas e tantas criaturas que entraram na estrada e caminharam com muita fé, com muita coragem, com muita disposição, que caíram muitas vezes, mas se ergueram e caminharam decisivamente em direção da luz. Certamente esses nomes que acabei de citar são criaturas do reino dos céus, porque são criaturas da luz, que entraram na estrada, desenvolveram-se completamente. E a partir daí, entraram caminhando na direção do reino dos céus. Vão ficar à direita, seguindo o que Jesus falou, obedecendo ao entendimento lá dos judeus. Direita do Pai. São ovelhas do rebanho do Senhor. Enquanto nós outros somos ainda as ovelhas transviadas do rebanho do Senhor. Mas o nosso querido Paulo assina a mensagem final desse capítulo 15, que é muito rico. Nós podemos, aqui nesse pouco tempo que temos, explorar perfunctoriamente essas ideias que ele coloca para nós. Mas esse capítulo 15 é de grande expressão, de grande relevância, como são todos esse, até porque trabalha muito a questão da caridade, que é muito especial. E termina esse capítulo 15 com a mensagem de Paulo. Ele diz que fora da caridade não há salvação. Né? Então, esse é o destino do homem, é o bem. O destino de todos nós é o reino dos céus. Porque mesmo aqueles que hoje aparentemente estão condenados, não estão condenados totalmente. Na verdade, estarão submetidos a processo educacional para que reingressem na caminhada da estrada da fé, da esperança e da caridade. E todos caminharão. Todos nós um dia estaremos lá completamente, amplamente. Porque nós fomos criados todos, igualmente, simples e ignorantes. Mas todos somos perfectíveis. E todos chegaremos ao limite superior da progressão evolutiva, como falamos anteriormente. Agora, isso é uma conquista nossa. Só que o Senhor, amantíssimo, nos coloca todas as ferramentas à disposição. E a principal delas é a caridade. Como disse, o conjunto formado de benignidade, humildade, tolerância, etc, etc. Assim, o Espiritismo acabou colocando isso como a sua marca. Fora da caridade, não há salvação. A salvação no sentido da redenção. É a visão de que nós vamos chegar a esse ponto para o qual nós fomos criados. Nós fomos criados para a tragédia transitória de hoje, para a ignomínia transitória de hoje. Nós fomos criados para o sofrimento transitório de hoje. Nós fomos criados para a perfeição permanente que vai chegar. E vai chegar. Então, ali estão encerrados, como diz Paulo, todos os destinos dos homens na terra como no céu. A caridade. O nosso destino, a nossa destinação. Vamos chegar lá. Isso é altamente alegre para nós, saber que, apesar da nossa modéstia de hoje, da nossa incompetência, da nossa incapacidade, dos nossos problemas, das nossas angústias, das frustrações de hoje, mas nós vamos chegar lá. Nós não fomos criados para a dor, nós fomos criados para a luz, não para o sofrimento, mas para a saúde física, mental e espiritual. Então vamos caminhar na direção da luz, porque a caridade resume, é o maior síntese, é o melhor resumo que nós podíamos ter de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Como disse Chico, a palavra mais importante da doutrina e o Espiritismo é o cristianismo redivivo. O Espiritismo é o consolador prometido. Então, a palavra mais importante é a verdade, para chegarmos a ser criaturas do reino dos céus. Não sermos mais os cabritos, não sermos mais aqueles bodes, mas não sermos mais as ovelhas transviadas do rebanho, porque nós somos ovelhas. Podemos estar
tal ao qual um pouco desviados, mas Jesus é o grande pastor. Disse o nosso querido Fabiano de Cristo que Jesus é o mestre. E ele foi colocado na doutrina espírita como modelo e guia. Modelo é algo para ser copiado e guia é o que mostra a direção. Então, quando nós falamos em caridade, é para copiarmos Jesus. Quando nós falamos em caridade, é para seguirmos a orientação que ele nos passa. Fabiano de Cristo volta ainda. Jesus é o nosso mestre. O amor é o nosso clima, referência ao clima mental, aquele que quer tudo novo, como disse a lição. Na abertura nós falamos da mensagem de Paulo aos Coríntios. Um homem novo. Então é preciso que o amor seja o seu clima mental, clima, ou seja, o campo vibratório seu, montado em cima de amor, tolerância, solidariedade, compromisso com o bem, ajuda ao próximo. É o campo, são os vetores que formam essa rede da sua mente, do seu sentimento, do seu amor. Então, Jesus é o mestre. O amor é o clima. Agora, a caridade, diz Fabiano de Cristo, é a nossa bandeira. Voltando à estrada. A fé nos coloca na estrada, né? A esperança levanta quando a gente cai. E a gente pega a bandeira que Jesus colocou para nós, é a caridade. E vamos caminhar na direção da luz. Então, diz o nosso Paulo, encerrando esse estudo maravilhoso que nos oferece. Meus amigos, agradecer a Deus o haver permitido que pudesses gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo de aceita que pertencem. Meus irmãos, este momento difícil do mundo, nós todos estamos vendo com essa pandemia. Nós queríamos terminar pedindo a que nós todos nos uníssemos, fizéssemos uma oração. Vamos dizer assim: Senhor Jesus, Tu que és, Senhor, o pastor das nossas almas. Nós queremos que venham das fontes fecundas e infinitas a Tua misericórdia, os bálsamos que regeneram, as bênçãos que curam, e que esta capa protetora do Teu amor infinito desça nesse instante sobre toda a terra, onde estão os mais doentes, os mais sofridos, aqueles vítimas dessa pandemia que toma conta da humanidade inteira. Que venham, Senhor, em Teu nome, os benfeitores, que através de Jesus vão pastorear os mais sofridos, os mais doentes, fazendo com que em cada coração haja uma esperança nova. Em cada criatura haja uma certeza de que ninguém está sozinho. Isso, Senhor, cada um, onde quer que ele esteja. E nós aqui, humildemente, nos juntando a esse exército do bem que Tu comanda, Jesus. Nós queremos Te pedir mais uma vez. Dá que a Tua misericórdia se derrame sobre tudo e todos. Ampara-nos, Senhor, para que este ato seja de verdadeira caridade, que legitimamente estamos querendo oferecer o melhor de nós mesmos, embora seja grande coisa, mas o melhor de nós mesmos para que possa reunir Jesus ao melhor de Ti, e que isso desça sobre todos os homens como bálsamo da saúde, da harmonia, do equilíbrio e da paz. Obrigado, Senhor. Obrigado, senhores, amigos, irmãos, pela atenção generosa, e que a caridade seja a ferramenta suprema da nossa renovação. Muita paz. Que a caridade seja a ferramenta suprema da nossa renovação.